Buenas! Nesse vídeo a gente vai falar do VIX, ou VIX, que é o índice de volatilidade calculado pela Bolsa de Opções de Chicago, a CBOE, ou CBOE, desde lá de meados dos anos 90, mas que tem ganho bastante, vamos dizer, mais popularidade nos os últimos 10, 20 anos, principalmente. Até porque ela ajudou a capturar movimentos como de crises, e é um índice bastante interessante para a gente acompanhar, porque ele procura prever a volatilidade que nós vamos ter no mercado. E entenda-se mercado, índice de ações Standard & Poor's 500, S&P 500 ou SP 500. Então, o VIX, ele mede a volatilidade futura, tá certo? Projetada, melhor falando, para os próximos 30 dias, com base no índice Standard & Poor's 500. Na verdade, ele pega os prêmios das opções negociadas sobre o índice SP 500 e, a partir dos prêmios das opções, se estima esse índice que olha para frente ao invés de medir a volatilidade passada. Por isso que é uma medida interessante de volatilidade para estar acompanhando. Ele é conhecido também como índice do medo, ou Fear Index, ou Fear Gauge. Por quê? O que acontece, e uma percepção que tem já empírica e do mercado, é que o VIX é calculado sobre prêmios de opções. E quando o pessoal está prevendo algum problema no futuro, e problema, entenda-se, queda do índice da Bolsa, queda do índice Standard & Poor's 500, o que acontece? As pessoas começam a comprar mais puts, mais opções de venda do índice, como forma de fazer um hedge e se proteger. Então, o grande movimento desse índice, e aí assim, começa a comprar mais essas opções, o prêmio delas vai aumentando, e a volatilidade que está implícita dentro dessas opções, do prêmio dessas opções, principalmente das opções de venda, das de compra também, mas as de venda são mais negociadas quando você tem projeção de queda no futuro do índice. Esses prêmios acabam assim aumentando com a demanda e com uma volatilidade projetada maior, e é por isso que o grande movimento desse índice é no movimento de queda, tá certo? Por isso que o pessoal usa o nome assim, índice do medo. Não é que está errado, mas normalmente acontece isso. Quando é movimento de alto normalmente ele vai mais tranquilo, ele vai subindo, mas ele vai subindo tranquilamente, ele não tem quedas, não tem subidas abruptas. As quedas normalmente costumam ser abruptas, por isso que o pessoal procura as puts, as opções de venda para se proteger, e aí que o VIX acaba sendo influenciado bastante por essas opções. Então, primeiro, o índice, ele mede a volatilidade projetada, tá certo? Ele olha uma volatilidade para frente do índice SP 500. Ela é medida com base em 30 dias, então essa é uma volatilidade projetada para 30 dias. Ela é dada, apesar de projetada para 30 dias, ela é dada em termos anuais, tá ok? O índice VIX, você não vai vê-lo igual a zero, então ele pode ter um valor pequeno, mas ele não é zero. Zero quer dizer que é zero volatilidade. E a gente pode usar o índice VIX, inclusive, para fazer projeções do índice Standard & Poor's 500. A gente vai fazer isso lá na planilha, usando o Google Sheets, inclusive até vendo como pegar online cotação e fazendo essas projeções, tá ok? O índice VIX é um desvio padrão, então seria o Standard & Poor's mais ou menos um desvio padrão para a gente chegar nessa projeção, tá legal? Então, vamos lá navegar um pouco sobre o índice VIX. Primeiro aqui, eu entrei no Google Translator, o pessoal chama o VIX de Fear Gauge, escreve Gauge. Se a gente for traduzir aqui, medidor de medo, então, Fear Gauge. Fear Gauge.
Então, essa é daquelas palavras em inglês até que a gente, G-A-U, quer falar gauge, não, é gauge. Então, fear gauge é um nome que o pessoal usa. Esse é um artigo do professor Robert Walley, que vocês conseguem baixar aí na internet, digitando Understanding VIX, e o nome dele vocês conseguem baixar. Ele foi o desenvolvedor do índice VIX, tá ok? Então ele é o pai, ou pode chamar de mãe do índice VIX, e ele começa já contando toda a história, tal, que ele falava assim, ó, é um barômetro do medo do investidor. Então, desde a criação do VIX, ele já tinha essa característica, assim, eles já perceberam que, olha, eu capturo muito mais os prêmios das puts pelos movimentos que tem, então eu estou capturando muito mais o medo que as pessoas têm. Então ele conta até a historinha, que o VIX foi introduzido em 1993, tá ok? A pedido da CBOE, e vai contando, inclusive, ele quando surgiu, ele foi criado sob opções do índice Standard Poor's 100, tá certo? E depois eles alteraram e mudaram para o Standard Poor's 500. Então tem toda a historinha que é legal para vocês conhecerem aí, recomendo. E aqui nesse gráfico, o que vocês conseguem ver é justamente o movimento do Standard Poor's 500, com o código ali SPX, contra o VIX. E aí vocês veem que justamente, olha, quando o Standard Poor's 500 começa a cair, o VIX está aumentando, quer dizer que tem um movimento maior ou tem uma apreensão maior, tá ok? Então eles até têm movimentos que são contrários, tem uma correlação contrária aí. De novo, isso é importante, ele acaba capturando muito mais o lado negativo do que o lado positivo, até porque movimentos positivos vocês podem perceber até graficamente que quando está subindo, o VIX está aqui embaixo, tá mais tranquilinho, tá ok? Vamos ver até aqui online, então aqui entrei no Yahoo Finance, então digitei aqui o VIX, e vou, que é a linha azul, e vou colocar aqui o Standard Poor's 500, vou colocar aqui na cor vermelha aqui para a gente comparar. Então, tá aqui. Pronto. Então, vocês vejam que tem movimento, o VIX vai crescendo, o Standard Poor's está caindo. Então, justamente, vocês estão vendo que tem um comportamento contrário entre eles. E aquilo que eu comentei, o VIX nunca ele vai ser zero, tá? Porque senão zero é sem volatilidade. E em movimentos que ele está subindo tranquilamente, a volatilidade está aqui mais para baixo. Uma outra coisa interessante do próprio artigo do professor Robert Walley, que eu acabei de mostrar, esse daqui do Understand the VIX, uma coisa interessante que ele até comenta é que o VIX tem alguns padrões aqui, um determinado comportamento. Quando o VIX está abaixo de 20, esse 20 do VIX, quer dizer, você pode interpretar como 20% ao ano, tá? De volatilidade. Volatilidade projetada para os próximos 30 dias, tá ok? Mas dada em forma anual. Então, 20% ao ano. Depois, para converter, a gente vai ver como faz isso. Então, quando o índice está abaixo de 20%, a gente considera que a volatilidade no mercado está calma, tá certo? Está baixa. Quando está entre 20% a 30%, o VIX está entre 20% e 30%, é uma volatilidade média ou estável. Até a própria volatilidade do Ibovespa anda, quando é estável, está mais ou menos nessa faixa. E quando está acima de 30, já estamos com uma volatilidade alta, tem um nervosismo aí no mercado. Então, e a gente pode perceber justamente isso. Olha, ele tem picos. O maior nível do VIX foi em 2008, na crise do subprime, e depois aí seguido agora em março de 2020 por causa da pandemia, tá? Onde esses foram os maiores, vamos dizer, patamares do VIX, mas ele já teve abaixo de 10 também, então mas normalmente na faixa de uns 20 a 30, o normal, estamos numa boa. Esse daqui
é um white paper que descreve a metodologia do VIX. E aí eu quero chamar a atenção pelo seguinte: o VIX ele está medindo a volatilidade projetada e mais a partir de prêmios de opções. Então a gente pode chamar o VIX como volatilidade implícita das opções. E aí o que eu quero chamar a atenção, a gente já tem uns vídeos falando de volatilidade implícita, inclusive como estimar, fazer macro para isso. E nos vídeos, quando a gente discute volatilidade implícita, a gente precisa de um modelo como referência. Então a gente pega o prêmio de mercado, a gente pega um modelo, como por exemplo o modelo do Black-Scholes, e faz uma engenharia reversa para extrair a volatilidade. Mas essa volatilidade está ligada ao prêmio de mercado e ao modelo que a gente escolheu. Bom, o preço de mercado todo mundo vê, mas o modelo pode não ser o modelo verdadeiro, então, o mais adequado. O VIX, ele tira também a volatilidade implícita através dos prêmios de mercado, tá certo? Mas, é o detalhe importante e bem legal, ele não usa modelo, é o que a gente chama um model free. Ele extrai a volatilidade usando algumas fórmulas. Então, até sugiro depois, quem tiver curiosidade, uma visão, quer pesquisar um pouco mais sobre isso, ele faz a estimativa da volatilidade sem partir da premissa de nenhum modelo de precificação, de apressamento de opções. Então, ele não usa Black-Scholes, não usa Black, não usa Diamond Toys, não usa nenhum modelo. Então, ele parte simplesmente dos prêmios, ele tem uma fórmula para isso. Então, tem, claro, algumas premissas, por isso depois quem tiver interesse dá uma pesquisada afim, mas ele é um model free, ele estima a volatilidade implícita sem fazer nenhuma premissa de um modelo de apressamento. Nos vídeos que a gente usou, a gente fez premissa, a gente usou um modelo, por exemplo, do Black-Scholes. Então, aí depois quem tiver curiosidade, até para replicar o VIX e tal, então, aqui, ó, essa é a fórmula de cálculo do VIX, tá? Então, calma, fiquem tranquilos, não vai cair na prova isso daí. Mas o VIX estima justamente, olha, como é que ele calcula o VIX? O VIX está aqui, ó. Ele é a volatilidade estimada, ou seja, é a raiz, ó, aqui, ó, VIX é o sigma vezes 100, ela é a raiz, então, desse sigma 2, dessa variância, que é calculada dessa forma aqui. Essa variância aqui, então, só para colocar uma coisinha, ó, esse VIX aqui, espera aí. Então, este VIX aqui, esse sigma sai aqui dessa variância, que parte justamente de um determinado prazo. Esses Ks aqui são preços de exercício, então ele tem toda uma sequência de preços de exercício. Esses Qs aqui são os prêmios das opções para cada preço de exercício, mas prêmio da opção que foi visto no mercado, não é estimado por nenhuma fórmula, nenhum apressamento, ele não parte de novo de nenhum modelo de apressamento de opções. R aqui é a taxa de juros livre de risco, F é um preço a termo, sem um preço futuro, que ele estima a partir também dos dados dos prêmios e das opções, tá ok? Então, descendo aqui, aí ele ensina aqui a fazer as ponderações e tudo mais, até para quem quer replicar. Então, primeiro ele explica como ele seleciona aqui as opções que ele vai usar no VIX. Então, ele usa como referência o par de opções aqui para achar qual preço de exercício de referência ele vai usar para calcular esse preço a termo. Ele pega as opções que têm a menor diferença entre si. Então, pega os prêmios de todas as calls, das respectivas puts e faz a diferença entre um menos o outro, tá certo? Aquele que tem menor diferença é o preço de exercício que ele vai usar. E ele usa opções que ele chama de near term, são aquelas que vão vencer mais rápido, ele tem parâmetros para isso, e a next term, tá ok? E ele faz isso para justamente chegar nesse período aí lá dos 30 dias e faz essa mesma coisa, esse mesmo procedimento. Então vejam que não precisa dar exatamente, ele não usa necessariamente o mesmo preço de exercício para chegar nesse parâmetro F, tá certo? Esse parâmetro F,
ele é usado aqui em cima para estimar justamente a variância e a volatilidade, que é o VIX. Então, aí ele seleciona as opções, calcula esse parâmetro F, que seria um preço a termo que ele vai usar como referência, e a partir, aí ele explica todos os detalhes, não vou entrar aqui, mas quem tiver curiosidade é só procurar lá no Google a metodologia CBOE, VIX Methodology, ou coloca o white paper, que já vem esse artigo. Aí ele calcula a volatilidade para as opções do near term, ou seja, seria do prazo mais curto e do prazo um pouco mais longo, mas longo não é assim, a gente está falando de 30 dias de diferença, basicamente. Então, aplica aquela fórmula para o F1 e para o F2, tá certo? Então, era aquela fórmula lá de cima. Então, essa aqui é a fórmula que a gente viu lá em cima, que é usada para estimar justamente a volatilidade implícita, tá ok? Então, o truque é chegar nesse F aqui e usar essa fórmula, e a fórmula do F já foi dada aqui, ó. Então, aqui, ó, o F1 e o F2 para cada uma delas. Agora, e descendo, aí vai fazendo todas as continhas, ele tem todo passo a passo, calculou aqui, é bem legal. E aí, finalmente, ele vai fazer aqui, ó, uma média ponderada, tá? Considerando o prazo de 30 dias, e uma média ponderada do quê? Do sigma 1, da variância sigma ao quadrado 1, e da sigma ao quadrado 2, tá certo? Que é uma do near term, do prazo mais curto, outra do prazo um pouco mais longo aí. E ele calcula isso aí, já calculou cada uma delas, e ele pondera aqui considerando o prazo, tá joia? E o número de dias de cada período. Para chegar nos 30 dias, e aqui aqui esse último fator é para anualizar. Então ele divide por 30, porque os dados aqui entre chaves são para períodos de 30 dias, então transforma em diário e multiplica por 365 para transformar, ou 365 dias no ano, para transformar em anual. Multiplicou por 100, tá aí o VIX que a gente usa. Tá joia? Então, depois que tiver curiosidade, aí ele depois tem outros detalhes mais, não vou entrar aqui, já entrei em bastante detalhe, mas só um aspecto bem legal é o seguinte: em nenhum momento a gente partiu de algum modelo. Quer dizer, vocês não precisam, eu preciso saber o Black-Scholes para calcular o VIX. Não. O VIX tem alguma coisa a ver com Black-Scholes? Não. O VIX tem alguma relação com algum outro modelo de apressamento de opções? Não. Tá? E isso que o torna bastante interessante, inclusive até com uma ideia para fazer outros exercícios. Então, aqui, só para a gente ver, isso aqui é um dashboard da própria CBOE. Então, falando aqui sobre o que é o VIX e tal, contando toda a historinha dele, calculado sobre a volatilidade do Standard Poor's 500. E aqui o desempenho dele aí, ele foi até retroagido de 1990 até aqui. E aqui vocês podem ver, ele tem cada uma, ele marca aqui com umas bolinhas as crises. Então, em 1990, aqui a guerra do Iraque, aí tem 91, né? Guerra do Iraque. Aí depois a crise da Ásia, 97. Aí tem também a crise da Europa ali por causa justamente do subprime, a crise dos BRICS. Aí tem o Brexit, aqui mais recente. E aí um monte de outros problemas aí pela queda da economia dos Estados Unidos. Tá? Mas, de novo, os dois principais pontos são 2008, justamente por causa da crise lá do subprime, e 2020, março de 2020, são os principais pontos aqui do VIX. Aqui, ó, vamos fazer umas continhas. Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente transforma o VIX em dados mensais, diários. Vou mostrar como que a gente transforma, como que a gente faz as projeções baseadas no VIX. Então, primeiramente, eu vou pegar aqui, eu vou diminuir aqui essa coluna,
E vou fazer aqui o seguinte, eu vou usar a função do Google Finance, tá ok? Para a gente pegar a cotação. Então, vou usar aqui a função Google Finance. Aí ele pede o código da ação. Então, eu já vou clicar aqui, ó, no o índice Standard & Poor's 500 para o Google Finance. E dentro aqui do Google Sheets, estou usando o Google Sheets aqui, ponto .inx, tá? Aí o segundo parâmetro, ele pede o atributo, quer dizer, o que atributo eu quero? Eu quero o preço, então coloco aqui entre aspas, price, tá ok? E aí o terceiro parâmetro, deixa eu fechar aqui a janelinha. Então tá aqui, ó, o primeiro parâmetro é o ticker da ação, o código da ação, ou do índice no caso, o segundo parâmetro eu quero o price e o terceiro parâmetro é a data. Aí eu vou clicar aqui que eu quero do 16 de março de 2020. Pronto, fechei isso daqui, dou Enter, ele tem outros parâmetros, mas está aqui, ó, aqui a cotação do Standard & Poor's 500. Então pronto, eu já vou pegar e copiar aqui essa cotação, beleza? Agora eu vou fazer a mesma coisa para o VIX. Então, ó, quando eu coloco aqui o cursor no Date, aperto F2 aqui para abrir a fórmula, está aqui a fórmula do Google Finance. O legal é que depois, se a gente mudar a data aqui, ele também vai pegar e recalcular. Então, vou fazer o mesmo aqui, ó. Vou pegar a cotação aqui do Google Finance, só que agora eu vou pegar o ticker do VIX. VIX é VIX. Também quero o Price. Ele também devolve série histórica de preços e tal. E eu também quero, vou marcar aqui essa mesma data. Pronto. Feito isso daqui, vou Enter, está aqui a cotação do VIX, que eu vou puxar para cá. Pronto, 82,69. E aí eu posso colocar até aqui, ó, % ao ano. Tá certo? Muito bem. O índice Standard & Poor's 500 não é dinheiro, então são pontos. Então, vou colocar aqui, pontos. Tá? Depois, se eu quiser mudar a data, por exemplo, vou querer mudar aqui para, sei lá, dia 22/11 de 2021. Olha aqui, automaticamente ele já pegou os dados, já atualizou e já arrumou a minha tabela. Veja, inclusive, que 22 de novembro de 2021, o VIX está em 19,17%. O que a gente chama, abaixo de 20%, já seria o quê? Uma volatilidade baixa ou estável. Entre 20 a 30 é uma volatilidade média, acima de 30 já é alta volatilidade. Deixa eu voltar aqui para a data 16 de março de 2020. 16 de março de 2020, se não me engano, é o pico ali da pandemia, quando realmente as coisas aí lockdown por todo lugar do mundo. Muito bom. Então agora eu vou transformar o VIX aqui. Só que então eu vou pegar esse primeiro VIX, 82,69, vou transformar em percentual, então vou dividir por 100. Então tá aqui. Não quero preenchimento automático. 82,69% ao ano. Como eu transformo isso para ao mês? É o seguinte, eu pego ao ano e divido por raiz do quê? De 12. Tem até um vídeo que a gente fala como escalar a volatilidade. Então, tirando a raiz de 12, pega a volatilidade anual, divido por raiz de 12, eu transformo em volatilidade mensal ou ao mês. Tá joia? E para transformar o dia, vou falar dia útil, tá? Então, vou até mudar aqui, ó, dia útil. Então, para transformar em dia útil, eu pego essa daqui ao ano, que é a minha referência, afinal ela é dada ao ano, e divido por raiz de 252, que é o nosso padrãozinho, 252 dias úteis no ano. Aí eu tenho a volatilidade diária, 5,21%. Vou mudar a data aqui, ó, 22/11/2021. Vejam o que vai acontecer com a volatilidade aqui, ó. Ao ano ela vai ser 19%, ao mês 5,53%, ao dia 1,21%. Tá joia? Então, tá aí a diferença. E agora, como é que faz as projeções? Para calcular a projeção, a gente faz o seguinte. Eu pego o Standard & Poor's 500, da data aqui, ó,
o 2.386, e aí tem o valor mínimo e máximo. Então, para calcular o mínimo, eu pego esse 2.236 menos o 2.236,86 vezes no ano, vezes esse VIX aqui. Tá joia? Então, tá aqui. Não quero preenchimento automático. E o máximo? Como que seria o máximo? Pego esse 2.386 mais o 2.236,86 vezes esse VIX. Então, é mais ou menos um desvio padrão. Como que a gente interpreta isso daqui? Olha, se eu tivesse no dia 16 de março de 2020, eu poderia dizer o seguinte, mais ou menos um desvio padrão, que é o VIX, o desvio padrão, considerando uma distribuição de probabilidade normal, seria 68% de, aproximadamente, 68% de probabilidade. Então, posso falar com 68% de chance, de probabilidade, tá? Eu posso dizer que o Standard & Poor's vai estar entre 413 e 4.359. Nossa, mas que intervalo enorme? Sim, porque a volatilidade é enorme. Quando eu coloco eu tenho um ambiente mais tranquilo, vou voltar aqui, ó. Repare que o meu intervalo já fica menor, ó. O meu Standard & Poor's é 4.682 e as minhas projeções estão entre assim, olha, com 68% de chance, no final de um ano, ou seja, daqui a um ano, o Standard & Poor's estará entre 3.785 e 5.580, tá joia? Se isso vai funcionar ou não, daqui a um ano a gente conversa, tá certo? Mas você já tem o seguinte, a partir de 22, como que você faz? Dia 22 de novembro, Standard & Poor's é 4.682, o VIX, 19,17% ao ano. Legal. Como que eu faço a projeção? Pega o Standard & Poor's, menos ele vezes o VIX, e faz a mesma coisa, pega o Standard & Poor's, mais ele vezes o VIX, ou seja, mais ou menos um desvio padrão, com 68% de probabilidade, acreditando que segue uma distribuição normal, o Standard, que é uma premissa importante, a gente pode falar que daqui a um ano, ou seja, dia 22 de novembro de 2022, o Standard & Poor's 500 vai estar entre 3.785 e 5.580. E aí, para os outros períodos também. Aí, para um mês, você faz a mesma coisa. Então, usa a mesma fórmula aqui. Tá joia? Então, pega aqui, ó. O Standard & Poor's menos o Standard & Poor's vezes o desvio padrão. E aqui também o Standard & Poor's 500 mais ele vezes o desvio padrão. Então, para daqui a um mês... Então, aí vocês vão interpretar o seguinte, olha, se o Standard & Poor's hoje está 4.682 e o VIX está 19,17%, qual que é o Standard & Poor's 500 para daqui a um mês? Para daqui a um mês a estimativa é ele estar entre 4.423 e 4.942 com 68% de probabilidade. Então, não é com certeza, tem uma chance aí. Se vocês quiserem melhorar, aumentar essa probabilidade para 95%, então vocês multiplicam por 2 desvios padrões aqui. Então, vocês multiplicariam aqui por 2, se vocês quisessem aumentar para 95%. Para 99%, aí você já multiplica por 3 desvios padrões. E, finalmente, aqui, ó, a mesma história. Então, para um dia, a mesma coisa. Pega aqui o Standard & Poor's, menos Standard & Poor's vezes o desvio padrão, e depois o Standard & Poor's mais o Standard & Poor's vezes o desvio padrão, que é o VIX, só que no caso aqui, transformado de ao ano para ao dia. Então, está aqui essa projeção. Então, no dia 22 de novembro de 2021, o Standard & Poor's está 4.682,
No dia 23, a gente estima que ele vai estar entre 4.626 e 4.739, com 68% de chance. Tá legal? Então, assim é que você faz para transformar. Pegar o VIX, interpretar o VIX e transformá-lo para ao mês, ao dia. Aí você pode escolher depois outros períodos de tempo, se tem interesse. E aqui, como que você transforma, pega e calcula, pega o Standard Poor's 500 e calcula o intervalo, projeta o intervalo dos possíveis Standard Poor's 500 com 68% de chance, considerando esse VIX aqui. Tá ok? E para fechar, a CBOE, ela também divulga outros. Depois ela cresceu, a família do VIX, e criou outros. Então, tem o VIX do Brasil, usando como referência o ETF, o Exchange Traded Fund, EWZ, tá ok? Tem um outro vídeo que a gente faz a comparação do EWZ com BOVA, com Ibovespa, para entender. O EWZ é um ETF, tá certo? Construído a partir do índice MSCI, ou MSCI, 25/50 Brasil, tá ok? Então, aqui, ó, ele criou outros índices, inclusive vocês podem ver, esse já não é tão antigo, já é um pouco mais recente, mas tem aqui de 2011 em diante a relação. Certos comportamentos são parecidos, então aqui do Brasil, inclusive, olha, o VIX foi lá para cima, o VXEWZ, na verdade, tá? Então, ele criou esse índice, e aí vocês podem também fazer comparações, estudá-lo aqui. E aqui, nesse gráfico, eu coloquei o VIX em azul, tá? Deixa eu colocar a linha aqui mais grossa para ver aqui. Pronto. O VIX está em azul, e agora coloquei o VIX do Brasil em vermelho. Ixi, ele bagunçou tudo aqui. Então tem esse outro índice. Como essas opções não são tão negociadas quanto as usadas com o índice Standard Poor's 500, esse índice aqui da volatilidade do Brasil talvez não seja a melhor coisa do mundo, tá? Então, recomendo usar muito mais os dados aqui. Se você quer calcular a volatilidade aqui, procure usar os dados, as opções negociadas aqui no Brasil. Tá legal? Muito bom, pessoal. Tá aí o VIX. O que ele é, como ele serve, como é que a gente interpreta e aplica. E é mais um indicador. E é um indicador interessante, ou também alguns usam como indicador antecedente de problemas que vêm adiante, ou apreensão ou medo, fear gauge. Então, nosso medidor de medo do mercado dos Estados Unidos, Standard Poor's 500, só que mexeu lá, vai mexer, contagia o resto do mundo. Tá bom? Até mais!